Hoje a nossa aula ela vai ser sobre a independência na América Espanhola e é uma aula referente à nossa frente 1. Então, o que foi a independência das colônias espanholas na América? Bom, ela vai ocorrer após quase 300 anos de domínio colonial e vai resultar na formação de 18 novos países. Alguns antecedentes. Os movimentos de emancipação, que estiveram divididos em 3 fases, denominadas movimentos precursores, de 1780 a 1810, rebeliões fracassadas, de 1810 a 1816, as rebeliões vitoriosas, de 1817 a 1824. O Império Colonial Espanhol, desde o século XVIII, ele estava dividido em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais, sendo elas a Nova Espanha, composta pelo México e por parte dos Estados Unidos, a Nova Granada, integrada pelos atuais territórios da Colômbia, do Panamá e do Equador, a do Peru e a do Rio da Prata, que constituía a área equivalente à Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia. E, por sua parte, as capitanias gerais equivalem ao território de Cuba, Guatemala, Venezuela e do Chile. E quais foram os motivos que vão levar a essa independência? Como principal motivo, a gente vai ter a crise do antigo regime, que era o absolutismo, lá no século XVIII, que deu lugar aos ideais iluministas e liberais, que influenciaram diretamente as elites da América. E em 1807, através do projeto de expansão, Napoleão Bonaparte ele vai invadir a Espanha e vai colocar o seu irmão José Bonaparte no poder. Ou seja, Napoleão ele vai chegar na Espanha, vai tirar o rei, que era Fernando VII, e no lugar do rei ele vai colocar o José Bonaparte. Mas em 1814, Napoleão é derrotado e após a sua queda, foi acordado o Tratado de Viena, onde se formou a Santa Aliança, que era um movimento composto por países de monarquias tradicionais que pretendia restabelecer o antigo regime na Europa. Com isso, o Fernando VII ele vai restaurar a monarquia absolutista espanhola. Ou seja, resumindo, Napoleão ele vai chegar, vai tirar o rei, vai colocar o seu irmão e, após a sua queda, o Fernando VII vai voltar ao poder. Algumas causas que levaram a esses acontecimentos. As independências das colônias da América Espanhola ocorrem no século XVIII com as ideias como liberalismo e autonomia começavam a conquistar as elites crioulas. Essas ideias elas chegaram como uma novidade para essas elites crioulas, então elas começaram a cogitar a possibilidade de ser independente. Além disso, a gente pode citar como causa a influência da independência dos Estados Unidos, o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio, a expansão do Império Napoleônico, que ocupou a Espanha e destituiu o rei Fernando VII, o apoio militar do Haiti, o apoio financeiro da Inglaterra. As primeiras ações militares, elas receberam 2 repressões da metrópole. Embora elas tenham ocorrido de maneira desorganizada e intempestiva, ajudaram os moradores das colônias a questionarem o sistema de exploração e criaram as condições para futuras guerras. Entre os mais importantes movimentos, a gente vai ter o que foi liderado por
Tupac Amaru, que lutou a partir de 1780 pela independência do território peruano. No primeiro levante, 60 mil índios eles vão ser mortos pelos espanhóis e Tupac Amaru vai ser preso e vai ser executado. A partir de 1783, revoltas semelhantes ocorrem e vão ser igualmente reprimidas, como por exemplo lá na Venezuela e no Chile. O principal líder venezuelano vai ser Francisco de Miranda, que em 1806 ele deu os primeiros passos para a independência das colônias da Espanha. Miranda seguiu o modelo norte-americano e também o haitiano, quando os escravos eles se libertaram da França. Aí a gente vai entrar agora nas rebeliões fracassadas. Então, a ascensão de José Bonaparte ao trono espanhol em 1808, ele vai intensificar o processo de libertação. Os espanhóis fiéis ao rei se reuniram e para resistir ao domínio francês. Por sua parte, os crioulos, através dos cabildos, garantiram sua lealdade ao rei Fernando VII, ao não reconhecer José Bonaparte como rei da Espanha. Então a gente tem que entender que grande parte da sociedade ativa, era composta pela elite. E as elites espanholas, elas passaram a divergir os seus interesses. A gente vai ter os chapetones, que defendiam a manutenção da colonização, e, de outro lado, os crioulos, que buscavam a emancipação da América. Quem que eram esses chapetones? Eles são a elite espanhola que vivia aqui na América. E os crioulos, eles vão ser aqueles que vão buscar a independência. Então, o movimento dos crioulos, ele, porém, passou de lealdade para o entendimento de que eles poderiam ser emancipados. E movimentos por liberdade se intensificaram a partir de 1810. Então, eles começaram a ter essa noção de que, se eles se unissem, eles conseguiriam se tornar independentes, eles conseguiriam essa tal liberdade que eles tanto buscavam. Mas somente em 1815, quando Napoleão ele vai ser derrotado pelas tropas inglesas e as colônias espanholas elas recebem o apoio para a independência que vai ser concedido pela Grã-Bretanha. Aí agora a gente entra nas rebeliões vitoriosas. E entre as principais lideranças a gente vai ter Simón Bolívar, cuja campanha militar resultou na independência da Colômbia, do Equador e da Venezuela. A gente vai ter nessa fase os conhecidos como Libertadores da América, que vai ser composto por 3 pessoas, 3 líderes. Vai ser Simón Bolívar, Antônio Sucre e San Martín. E em 1815, Simón Bolívar ele vai escrever a Carta da Jamaica, que vai ser um documento que vai mostrar o desejo de se formar uma confederação unida contra os interesses colonizadores. Em troca do apoio militar fornecido pelos haitianos, Bolívar se comprometeu em abolir a escravidão em todos os territórios que ele conquistasse. A independência da Argentina, do Chile e do Peru foi comandada por José de San Martín. Ambos os líderes eles se encontravam com frequência a fim de combinar estratégias políticas para esses novos países. Então, tanto Bolívar quanto San Martín, eles vão ter um forte contato, uma forte semelhança, porque ambos eles queriam essa independência, eles queriam buscar estratégias políticas para governar esses países.
Quando a maioria das colônias espanholas já haviam feito sua independência, os Estados Unidos proclamaram a doutrina Monroe. O que foi essa doutrina? Pode ser considerado um conjunto de preceitos da diplomacia dos Estados Unidos em relação aos interesses europeus pelas nações do continente americano. Basicamente, a doutrina Monroe se resume ao não estabelecimento de novas colônias nas Américas, a não intromissão europeia em assuntos internos dos países americanos e, em contrapartida, a não intervenção estadunidense em assuntos e conflitos dos países europeus. Vai ser basicamente aquela frase de América para os americanos. Então, eles vão se restringir muito a essa ideia de que a América era justamente dos americanos. Como consequência desses movimentos, a gente vai ter que, apesar do desejo dos líderes, como Simón Bolívar, as colônias espanholas se fragmentaram em vários países após a Conferência do Panamá. A aristocracia crioula passou a governar os estados soberanos emancipados. A economia continuou a se basear na exportação de matérias-primas e ser dependente da produção industrializada das nações europeias, e a manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram considerados elites e os índios e mestiços eram considerados seres inferiores. Ou seja, vai ter uma manutenção de toda essa estrutura colonial. E, por fim, o que é importante da gente entender dessa aula? O que vai ser importante a gente lembrar? Que a independência da América Espanhola foi, na maioria das suas vezes, uma ação elitista, pois ela temia que o processo tomasse maiores proporções, chegando a estabelecer o poder popular, como foi o caso do Haiti em 1804, onde 450 mil escravos iniciaram a revolução, se libertando e acabando com os interesses franceses na região. Ou seja, essa elite, ela sabia que se o povo tomasse consciência de tudo que estava acontecendo, eles poderiam ir para a rua e poderia virar uma revolução popular, igual como a gente pega, por exemplo, a Revolução Francesa, o povo se voltando contra os reis, a burguesia. Então, eles temiam que isso acontecesse. Então, eles tiveram essa consciência de que era melhor conter antes que o povo tomasse o poder e virasse uma proporção muito maior do que eles conseguiriam dominar. Eu acho que é isso. Vou passar para vocês o formulário de presença da semana e também algumas questões para fixar. Essas questões elas não são obrigatórias, mas o formulário de presença ele é obrigatório para que eu consiga contabilizar a presença. E na próxima semana a gente vai dar continuidade. E no mais é isso. Até semana que vem.